Olha quem veio tomar o nosso cafezinho da manhã. Meu querido amigo André Santiago do Cinzap. Bom dia. Bom dia e muito agraciado em poder estar aqui frente a esse canal de comunicação que se estende por muitas pessoas aqui no estado. Muito obrigado. Tudo bem, André? Tudo bem. Você andou sumido. Você está morando em Brasília ou está morando Não. Ou está morando no Brasil? É Brasil e estou trabalhando bastante, viu? Acabei rodando o estado todo, conversando com os servidores. O que acontece? Nossa demanda está crítica e aí esse canal vai ser muito importante para a gente poder esclarecer, tanto para a nossa base quanto para a sociedade. O que quer dizer crítica? Tá. Conseguiu se instalar uma crise muito pior no sistema prisional após algumas tomadas de decisão administrativas. Uhum. Então, você sabe que 14 anos de luta, nosso digníssimo anunciação frente à Federação Nacional, sim, lutando junto com os sindicatos para que a emenda constitucional federal fosse aprovada, criando a mais nova polícia no Brasil. Né? E aí o Reinaldo Azambuja, né, teve a sensibilidade no governo dele de atender, juntamente com o secretário Riedel, essa criação da Polícia Penal aqui no Estado, na emenda constitucional. Obviamente que foi uma coisa célere, que nós precisamos ainda discutir algumas mudanças na emenda constitucional, mas isso ocorreu. E com a eleição, né, governo Riedel, nós verificamos a continuidade desse governo, esse diálogo sendo mantido principalmente com a Secretaria de Administração. Ana Nardes é uma pessoa muito competente, que tem conhecimento aprofundado sobre as questões do servidor público no Estado. E a gente, ao ver, até para toda a categoria, que seria uma coisa fácil de encaminhamento, porque a gente precisa da regulamentação dessa polícia. Não se cria uma polícia nos moldes antigos, condado, você é xerife, pronto, porque eu escolhi. Pega a estrela aí, pega sai a estrela prendendo. e vai. Não, essa polícia precisa de uma regulamentação, ela precisa de uma lei. Né? O que está faltando para regulamentar? A dificuldade que nós estamos tendo é com o modelo que foi adotado pelo governo Riedel, que fez a distinção, uma divisão, uma subdivisão da Secretaria da Sejusp, criando a Secretaria Executiva de Justiça e a Secretaria Executiva de Segurança Pública. A de Segurança Pública, um profissional altamente qualificado, é um policial militar que está lá, faz as demandas de encaminhamentos, principalmente desse segmento dele, obviamente de toda a segurança do Estado. Sim. Mas na Secretaria Executiva de Justiça não é um policial penal. É uma pessoa que não tem conhecimento do sistema prisional, tem adotado cada vez mais a assunção... É um neófito. Cada vez mais a assunção das atribuições, simplesmente atribuições do dia para a noite, que eram funções adotadas, executadas por mais de 1.000 policiais militares no Estado, sem nenhuma compensação, sem nenhuma análise. Então, ao invés de ele estar fazendo as ponderações daquilo que é necessário para transformar essa polícia com responsabilidade, isso não está sendo feito. Mas por que vocês não reclamam isso para a Ana Nardes e para o governador? Está havendo algum impedimento em chegar até eles? A questão é que a informação de quem não tem conhecimento, dizendo que é possível, ainda mais vinda de alguém que foi colocado lá no governo, então o que precisa chegar é justamente essa indignação do servidor. Porque o governo ele tá perdido. Ele não está recebendo a real informação do sistema prisional. Né? Por exemplo, trocando em miúdos, o governador está sendo o último a saber em relação ao problema. O que acontece? Hoje nós temos uma demanda muito forte dos servidores. Vamos lá, um seletista trabalha suas 40 horas semanais, né? Sim. E nós, nas 44 horas semanais que nós temos, as 180 mensais que nós temos, há um bom tempo esse servidor está trabalhando a mais de 260 horas.
Ele está segurando esse rojão. Aí, olha só, eu assumo a função de mais 1.000 policiais sem a reposição e eu estou tendo que trabalhar ainda mais. E cadê o planejamento da segurança das unidades prisionais? Unidades que estão ficando com 2 pessoas para cuidar agora. É por isso que é uma informação assim para se passar, para que se tenha o apoio da sociedade, para ela entender que a coisa ficou pior. O que existe hoje no Estado é simplesmente a falta de uma catástrofe para que as coisas mudem. Porque está tendo uma situação muito camuflada de uma polícia bonita que vai lá no desfile, mas que ela não tem colete, ela não tem arma, o servidor não está capacitado, metade dos servidores não tem capacitação. E ele lida direto com a massa, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu tenho sido cobrado, muito cobrado pela categoria. E eles querem que eu apresente uma possibilidade de solução. O diálogo foi tentado, nós tentamos conversar. Em vez desse secretário ponderar sobre as dificuldades que ele ia enfrentar, assumindo todas as funções da PM, vamos lá. O secretário de Segurança Pública. Videira? O executivo. Ele é abaixo do Videira, que é o Wagner, Coronel Subalterno. Wagner. É o Coronel Wagner. É uma pessoa competente que levou toda a demanda da Polícia Militar, né, que é justamente sair das atividades dentro dos presídios, fez todas as ponderações para o governo, levou a sua argumentação, levou todas as condições que facilitariam, melhorariam a sociedade na questão de segurança, e o secretário nosso não fez isso. Ele não fez o encaminhamento, o dever de casa das ponderações do que realmente o sistema precisa. Essa lei precisa ser regulamentada o mais rápido possível. Imagina alguém estar numa pasta que você assume uma carreira de Estado, e essa carreira de Estado precisa de uma regulamentação e eu não coloco como prioridade a regulamentação dela. Eu quero funcionar ela através de decretos, de forma arbitrária, que só coloca a obrigação para o servidor, faça, e não tem nenhuma situação que coloque quais são as condições que esse servidor deve exigir para que ele execute, se são 4 pessoas numa viatura ou não, qual o tipo de armamento que tem que estar estabelecido, o que é prioridade, eu desativar uma unidade prisional com um preso de 60 anos de cadeia, louco pra desativar todas as torres por 15 dias, 16 dias, colocando a sociedade em risco para fazer escolta dermatológica. O que é prioridade? E se acontecer alguma coisa lá? E o porquê eu estou assumindo mais funções ainda, assumindo mais atribuições, se eu não estou conseguindo manter os postos que eu já fiz o compromisso? Então, a coisa, com essa andada no Estado, ouvindo todos os servidores, me cobraram, foi uma coisa assim. E, por exemplo, que poderia ser ponderado por esse secretário, quando você vira polícia, passa a ter o direito da aposentadoria especial. Ou seja, o regime geral não é adotado mais, eu tenho 30 anos de contribuição agora, então vai haver uma projeção de diminuição de servidores que estão se aposentando, pessoas que pediram exoneração por causa da questão salarial, que não é compatível com outras forças de segurança, então é melhor ele ir para outra polícia, ele passa num concurso na própria segurança pública e vai para outra, e cria uma defasagem aqui. Quando fala-se de escoltas hospitalares, não se tem uma previsibilidade. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 presos, 9 presos no dia, que eu preciso ter esse aporte. Eu não tenho, por exemplo, um sistema de rádio. Como que eu vou pedir socorro colocando 2 servidores numa UPA, se ele precisar de ajuda? E mesmo se nós tivermos o sistema de rádio, eu vou chamar quem para me ajudar? Que eu não tenho essa pessoa ali Então, o fato dele, não ser um policial penal, não fazer todas essas ponderações, a conta não fecha. Não tem como, né? O presidente da AGPEM, ele não tem voz. Que coisa. É uma coisa assim,
dentro lá da Sejusp, dentro do governo, acaba demonstrando que ele não tem voz. As tomadas de decisões acima são para que assuma, para que faça hemodiálise, e isso, nós não estamos questionando que isso não é nossa função. Mas eu não posso colocar uma unidade prisional em risco em detrimento de fazer escalabilidade de escolta. Marcelo. Primeiro, bom dia, André. É um prazer. Eu tenho duas perguntas. Né? Uma, a notícia nacional é da segurança pública. Flávio Dino está em toda a mídia hoje discutindo, principalmente como exemplo o Rio de Janeiro. E tem também, o governo federal mandou um projeto que regulamenta a carreira do policial penal, né? Então isso está em construção dentro do Congresso Nacional. Como é que está essa discussão aqui no nosso estado? Então, o nosso estado é que a gente achava que já daria continuidade o mais rápido possível para fazer essa discussão. O órgão, ele tem que ser consultado, essa secretaria ela é consultada, então não depende só da atividade do sindicato. O sindicato tem o canal aberto, conversando, apresentando as propostas daquilo que acha que é importante. Nós temos 11 estados com legislação, é muito simples trazer essa legislação, discutir ela, é a questão da vontade. Mas é a vontade inicial do órgão. Mas nós não temos a carreira do policial penal hoje regulamentada, temos? Olha, é o seguinte, na sensibilidade do Reinaldo, nós conseguimos avançar na emenda constitucional e foi feita simplesmente uma criação do cargo para que se tivesse um novo plano de carreira. Correto. Mas essa regulamentação, a grosso modo, ela está inconstitucional, porque ela não tem todas as atribuições devidas lá. Então, ou seja, ficou-se até mesmo com uma promessa em rede televisiva do próprio governador Riedel de que isso seria equacionado, isso seria regulamentado o mais rápido possível e também dando aporte necessário através da lei dessa polícia, né? Esse é o momento, Santiago? Sim, eu vejo que é o momento porque é nas crises que precisa achar uma solução. Sim, a crise está, ela só não foi demonstrada, mas ela está. Então, os servidores me cobrou, né? Os servidores fizeram, eu sangrei durante um período, sem chamar essa assembleia, fui criticado, eu entendo isso, mas é porque nós estávamos tentando outras vias de diálogo. Hoje vai haver Sim. Uma assembleia? Tardiamente nós já marcamos, o tardiamente que eu digo, não da tomada de decisão, mas se estendeu da nossa parte a tentativa de diálogo e nós marcamos uma assembleia para hoje. Era algo que poderia estar sendo tratado internamente, sendo resolvido de forma, né? Mas foi necessário... Veio a furo, foi necessário convocar essa assembleia e assim que tiver as decisões, as tomadas de decisões dos policiais penais, nós vamos repassar para o governo, para o secretário. Aí, uma prova aqui da sua audiência. Vou dar um exemplo para você. Obrigado. Paulo, dá um exemplo também para todos vocês. A audiência de que eu vejo o seu editorial, recentemente foi suscitada uma situação de EPRACA. Né? Foi. E aí eu gostaria só de fazer uma ponderação, que é justamente um exemplo claro de atividade de quem teria conhecimento de causa. O EPRACA hoje só tem 2 servidores. Só 2. 2 servidores para cuidar de 300 presos numa região ali próxima de um hospital. Uma região ali que a sociedade sofre. Sabe que a criminalidade é um tema importantíssimo para a sociedade, principalmente nos dias de hoje. Está em debate. Né? Aí não existe mais a adoção de sistemas abertos, de EPRACAs, né? Que é o caso dali, um regime aberto, nos outros estados. Nós temos a tornozeleira eletrônica, que é um mecanismo mais moderno, que faz com que tenha um controle desses presos e muito mais seguro. E aí o porquê de uma manutenção com 2 servidores que acabam sendo culpabilizados indevidamente, que eles têm que soltar 300 presos na parte da manhã, 6 horas. Eles têm que receber das 19 às 20 horas todos esses presos, muitas vezes embriagados, muitas vezes
consumiram entorpecentes, N problemas que acontecem ali, e é uma unidade, por exemplo, que não tem torre para que o cidadão acha que ele tem que estar ali cuidando a estrutura externa para que ele não fuja. Não, ali não tem torre, não tem, o sistema de monitoramento é precário, simplesmente fica aí. É um depósito. Isso. Agora, o porquê do secretário não ter sensibilidade de atender esse pedido da sociedade, começar a fazer essa discussão com o Poder Judiciário para poder equacionar esse problema? O porquê manter isso? É uma discussão. É uma grande. coisa que não resolve. Que não resolve. Eu acho assim que tinha que modernizar. Nós estamos ainda na idade da pedra em relação a aquilo. André, eu tenho uma curiosidade, uma curiosidade enorme. Talvez você possa nos responder essa curiosidade. Essa questão da telecomunicação dentro do presídio. Os celulares do presídio que disseminam a criminalidade fora do presídio. Por que Como ajudar a resolver isso? Por que o sinal dentro da cadeia é melhor do que... Essa é boa. Por que eu não soube responder? O celular do servidor é bloqueado. E o do preso não é? O preso fala... Pelo menos eles têm conseguido. Mata essa curiosidade nossa. Então vamos lá. Essas unidades precárias, que você coloca 2, 3 pessoas para cuidar de uma massa carcerária, a máxima IAPED com 2.600 presos, eu coloco no máximo 10 pessoas, 11 pessoas para cuidar. Sistema de bloqueio não funciona. É um investimento altíssimo que é precário. Então nós temos um problema grave. Sim, aí. É nós precário. Pagamos por um sistema de bloqueio. Já fiz a denúncia aqui no programa do e não funciona? Paula. Fazem o quê? Modernização dos equipamentos e o equipamento moderno não é bloqueado, acaba não sendo atingido pelo bloqueio. Ou seja, é ineficiente. Agora, um dos motivos que nós buscamos ser polícia é justamente esse. Eu era agente. E eu estava recebendo uma culpabilidade de situações sem me darem condições. Quando eu faço essa ampliação de atitude, de atividade, me transformando em polícia, eu tenho poder para fazer esse enfrentamento, porque o Estado, através da legislação, vai ter que me dar as condições. Aí a sociedade pode me cobrar. Sistêmico, né? Aí a sociedade vai poder me cobrar. Correto. Por quê? Porque quando eu sou agente, eu sou ressocializador. Correto. Quando eu virei polícia, não mais. E a minha preocupação é a segurança da unidade prisional. Correto. Então eu ficava no meio de um sanduíche. Eu não sabia se eu era polícia, eu não sabia se eu era ressocializador, as atribuições conflitantes. Ali você é assistente social, ali você é advogado. Tem até aquele jargão, babá de preso. E é isso que nós lutamos justamente para acabar. E a sociedade entender que agora eu tenho a função de segurança. O que precisa nessa legislação para a sociedade entender? A AGPEN tem que ter a lei dela, que fala sobre a execução penal. É ela que vai ter que gerar trabalho para o preso. Administrativamente. Gerar trabalho para o preso, ela vai ter que manter a segurança, uma regulamentação a saúde, administrativa. Sim, mas a AGPEN, ela até hoje não funciona com lei. O buraco é mais embaixo, né? Então, precisa criar essa legislação da AGPEN, determinando as suas atribuições, e criar a legislação da Polícia Penal, e essas atribuições não podem ser conflitantes, cada um com seu papel. Tem que ser harmônico, né? Fica aí um recado para os deputados da Segurança Pública, né, Bê? Não só, porque aqui é o seguinte, todo mundo, a segurança pública em Mato Grosso do Sul é a GENI, sabe? Joga merda na GENI, joga merda na segurança. Que era GENI aqui. Não, é verdade, mas essas coisas têm que ser melhor estudadas, dimensionadas, né, para não acontecer isso, porque é um negócio que não funciona. Eu disse aqui, o Caiado, lá de Goiás, fez isso, chamou desembargadores, juízes, promotores, OAB, esses montes de ordens e mais ordens e mais ordens. Falei assim, vamos acabar com isso daí. O camarada fez coisa errada, joga para dentro e mantém lá. Aqui, a polícia prende, antes do policial passar a ordem,
o ladrão já está na rua rindo dos policiais. Quer dizer, isso não pode acontecer. É o que está acontecendo, mas não pode acontecer. O exemplo, claro, muitos querem ter uma profissão na Constituinte. Nós temos. Eles não podem ter lei porque não estão na Constituinte. Nós que estamos na Constituinte, não vamos ter prioridade do secretário, do órgão, para que essa lei seja estabelecida, para dar as condições de trabalho para esse policial que a sociedade está cobrando que ele evite todos esses... É um problema da sociedade toda. É um problema sério isso. Sim, e era necessário o poder para esse profissional, porque ele vivia... O sanduíche era o seguinte, ameaça dos presos de um lado e a inércia do Estado do outro. Antes era isso. Conseguimos, nós que lutamos para que nos transformássemos em polícia, para que nós tivéssemos mais poder dentro das unidades prisionais para enfrentar o crime organizado, porque ele está se desenvolvendo. Ele está organizado. Sim. E aí você vê... vou repetir aonde está o problema para toda a nossa categoria. É o secretário executivo de Justiça, Rafael Garcia. Não é da carreira, não tem apresentado conhecimento, falta atitude para que isso saia do sonho, vamos dizer assim, que isso tem que ir para o papel. Santiago, depois informa para nós o que ficou resolvido. Foi uma honra receber você. Igualmente, faz tempo que a gente não se via. Igualmente, saudade e tal. Do nosso cafezinho aí, as pessoas não sabem das nossas trocas de ideias. É verdade. E da sua ajuda, porque você indiretamente nos ajudou na nossa emenda constitucional, viu o trabalho que o sindicato fez, que eu acredito que foi algo absurdo, com apoio dos prefeitos do estado, da Somasul, dos vereadores, dos deputados, para que a emenda constitucional fosse, ou seja... quando você disse de falar com os deputados da segurança pública, eles têm essa sensibilidade. Eles embarcaram em criar na Constituição a Polícia do Estado justamente por saber que é uma necessidade da sociedade. Bacana isso. Então agora é uma regulamentação, é uma situação interna que poderia estar sendo resolvida internamente para que a sociedade não sofresse, mas hoje unidades que não cuidam nem do armamento que está lá. Tem unidades que estão tendo que ir para o hospital deixando o armamento desguarnecido. A gente está falando de uma coisa assim, tá me parecendo que é alguém que quer ser polícia, mas não sabe o que é ser polícia. E tem uma gambiarra no quarto, né? Se abre um hospital sem médico, parte dos nossos servidores ainda são agentes, eles não têm o curso. Ô Santiago, o secretário Videira, nosso querido amigo, está ouvindo você. É uma pessoa... Peça alguma coisa para ele para que a coisa possa andar. O secretário sempre manteve a porta aberta. Ele mesmo me disse, quando fosse uma coisa urgente, vem aqui, vem conversar comigo. Ele é bem, eu conheço o Carlinhos. Fazia os encaminhamentos. Tem algumas coisas que as pessoas não sabem, que o sindicato faz em prol da sociedade, que é levar a denúncia direto lá para que isso resolva na hora, sem criar alarde, sem criar nenhum problema. Sem criar problemas. Evitando. Isso já foi feito com o secretário. Só que agora nós temos esse intermediário, que é o secretário executivo. A hierarquia, sempre, entendeu? Então, é o que eu sempre digo, que, sabe, Deus faz o político e o diabo lhe dá um assessor. Sempre para causar. Mas eu tenho certeza que vai haver um ponto comum, uma solução nisso daí. Sim, e só convocar a minha categoria. É uma data importante, hoje às 16 horas no sindicato, para que a gente tome uma decisão coletiva. Obviamente que fui muito cobrado, mas chegou o momento de discutir e repassar tudo isso para eles. Volta aqui. Muito obrigado. É sempre uma honra. Voltarei. Receber.